Olha, já são mais de 2 décadas de Big Brother Brasil, com dezenas de campeões coroados. Mas o que de verdade faz alguém ganhar? É isso que a gente vai investigar aqui. Vamos desconstruir 25 temporadas para entender não só quem levou o prêmio, mas qual foi a história que cada vencedor contou para o país inteiro. Quem não conhece essa frase, né? Ela tá na música tema e olha, captura a essência do programa perfeitamente. Porque sim, é um jogo, mas é um jogo onde a percepção, a narrativa que se constrói e a conexão emocional são, de longe, as peças mais importantes do tabuleiro. Então vamos lá. A grande pergunta que guia essa nossa análise é exatamente esta: será que o público vota na pessoa ou na jornada dela? A ideia que a gente vai explorar é que cada vitória do BBB é, na verdade, o trunfo de uma narrativa muito, mas muito poderosa. E para a gente conseguir entender essas narrativas, vamos usar um conceito-chave: os arquétipos. Pensa neles como os moldes das histórias que, temporada após temporada, conseguem cativar o público e transformar um participante comum em um campeão milionário. E aqui tem um ponto que é crucial entender, tá? Um arquétipo não é um rótulo, não é um diagnóstico da pessoa. É o padrão da história que ela conta lá dentro e, mais importante ainda, é como o público aqui fora interpreta essa história. É a lente que a gente usa para ver e julgar o jogo. E é isso. Esse é o ponto central de tudo. O voto popular não premia só uma personalidade legal, carismática. Ele coroa uma história que faz sentido, que emociona e que de alguma forma representa um desejo coletivo daquele momento. Bom, a nossa análise desses 25 campeões mostrou que existem basicamente 4 grandes caminhos narrativos para a vitória. Cada um deles mexe com o público de um jeito diferente. Vamos ver agora como isso se constrói na prática. O primeiro caminho, esse é o dos artistas. São aqueles participantes que sacam que o Big Brother é, antes de mais nada, um programa de televisão. E o que o público quer? Ser entretido. Então é exatamente isso que eles entregam, um verdadeiro show. E as variações aqui são incríveis, né? A gente tem o humor quase infantil do Bambam com a sua inseparável boneca, a Maria Eugênia, a intensidade de novela do Diego Alemão, com aquele triângulo amoroso que parou o Brasil, e também a leveza do Rafinha. O que une todos eles? Simples. Todos transformaram o confinamento em um palco. A lógica aqui é bem direta, sabe? Eles ofereceram entretenimento puro, 24 horas por dia. A vitória deles foi como um aplauso do público, que reconheceu e premiou quem fez o show valer a pena. Agora, se o primeiro caminho é sobre o show, o segundo apela direto para o coração. E é, talvez, o mais poderoso de todos. É quando a vitória vai além do jogo e vira um ato de justiça simbólica, pelo menos aos olhos do público. Pensa só na jornada da Cida, a trabalhadora doméstica que enfrentou preconceito. Na Gleice, que voltou de um paredão falso e confrontou os adversários. Na Juliette, que transformou a exclusão em um fenômeno. E, claro, no Davi, que resistiu a um isolamento pesado. A jornada deles ativou um senso de empatia e de proteção muito forte na gente. É exatamente aqui que o voto vira uma ferramenta de reparação. O público não só assiste, mas participa. A gente vota para garantir que a história daquela pessoa que foi subestimada termine com redenção e com vitória. Ok, saímos do apelo emocional dos justiceiros e vamos para a admiração pela razão. O terceiro caminho celebra o jogo pelo jogo. São aqueles vencedores que trataram o reality como um esporte e o público admirou essa habilidade, essa inteligência tática. E essa inteligência de jogo aparece de várias formas. A gente tem o Domini, com um foco cirúrgico nas provas de resistência. O Marcelo Dourado, que usou a imagem de lutador para se reerguer no jogo. E o Arthur Aguiar, que dominou a dinâmica do paredão, transformando cada berlinda numa demonstração de força. O que eles têm em comum é essa admiração do público pela leitura tática que eles tinham. A vitória de um estrategista satisfaz aquele nosso desejo de ver a competência ser recompensada. É um voto que valida a ideia de que, no fim das contas, a habilidade de jogar bem precisa ser premiada sim. Mas nem sempre o público quer premiar a estratégia fria ou a história mais dramática. Nosso quarto e último caminho é mais sutil. Ele premia a estabilidade no meio do caos. Ele transforma os vencedores em uma espécie de porto seguro para a audiência.
Olha, pode até parecer que o Rodrigo Cowboy, com seus valores mais tradicionais, e a Thelma com sua maturidade e calma, são vencedores muito diferentes. Mas a raiz da vitória deles é a mesma. Em temporadas super turbulentas, os dois ofereceram um ponto de equilíbrio para o público. Foram a escolha da coerência, a vitória da estabilidade no meio do furacão. Certo. Agora que a gente já explorou os 4 caminhos, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Se os vencedores representam as histórias que o público quer ouvir, o que a evolução desses arquétipos nos diz sobre o Brasil ao longo do tempo? A linha do tempo é muito clara. Lá no comecinho, o público premiava o showman, o homem do povo. Depois passou a valorizar mais o jogador habilidoso. E agora, mais recentemente, as vitórias da Gleice, Thelma, Juliette e Davi mostram uma inclinação muito forte para histórias de reparação social. Então, o ponto-chave é este. O Big Brother Brasil funciona como um termômetro cultural. A história que vence é um reflexo direto das conversas, das tensões e dos desejos da sociedade aqui fora. E assim, a gente chega ao final da nossa análise, mas o jogo, claro, nunca termina de verdade. A cada nova temporada, a pergunta sobre qual história vai conseguir capturar o coração do país se renova. É muito mais que um simples voto. A final do BBB se torna uma escolha sobre qual valor, qual jornada e qual tipo de herói merece ser celebrado naquele ano. O público se torna, no fim, coautor da história que está sendo contada. E essa é a pergunta que fica no ar. Se o vencedor é o espelho dos nossos anseios como público, a verdadeira questão não é quem vai entrar na casa na próxima edição. A questão é, qual narrativa nós estamos prontos para abraçar a seguir? E o que isso diz sobre nós?